Sejam muito bem-vindas à aula de hoje, nossa primeira aula de julho. Lembrando que da primeira aula, na segunda, nós temos sempre quem? Astro Constelar, na segunda semana, pedido de vocês, pessoal que quer conhecer mais, então vamos ficar atentos a isso. Na semana passada a gente falou, né? Na aula passada a gente falou sobre os hábitos, a importância da gente criar, né? Lidar com eles, que eles a longo prazo podem nos ajudar ou nos prejudicar. E eu vim trazer hoje um tema que ajuda bastante vocês a entenderem seus hábitos, seu crescimento, como você lida com o mundo. E o tema de hoje são os medos inconscientes, né? O que são medos e quais os meus medos inconscientes? No final a gente vai ter um exercício sistêmico, né? Então a gente como enfrentar medos inconscientes. Como lidar com medos inconscientes? Como olhar para eles? Por mais que a gente não saiba, a gente está lidando com medos que às vezes não estão aqui. Seja o medo do sucesso, seja o medo do fracasso, seja o medo de viver, seja o medo de morrer, seja qual for o seu medo, durante essa aula, mais na frente, eu vou enumerar os medos universais, tá? E eu gostaria, são 7 medos universais, eu gostaria que você entrasse em contato com isso, com os seus medos. E se você, durante essa aula, perceber que você tem algum medo ali que surgiu nessa explicação, anota do lado, porque no final nós vamos fazer um exercício sistêmico, onde a gente vai olhar para esse medo com carinho, amor, aí da sua casa, tá? Então presta bastante atenção na aula de hoje, que a gente vai ajudar você a entender um pouco disso, né? Bom, a maioria das pessoas, talvez todo mundo, a gente não conhece todo mundo, mas talvez a maioria das pessoas tenha que lidar com medos inconscientes, né? São desafios únicos e individuais. Nós precisamos entender que os medos, eles são individuais. Pode ter um medo coletivo, mas como eu olho para mim dentro disso? Então eu posso sim ter o medo do meu sistema familiar, mas ele vai me afetar? Ou ele afeta o meu irmão, ou ele afeta a minha mãe, ou ele afeta todos nós. Então, esses medos, sejam eles quais forem, eles podem se enraizar de forma profundamente no subconsciente da gente, muitas vezes originando o quê? Muitas vezes originando dores, dificuldades, e eles começam a partir de experiências passadas ou traumas não resolvidos. E podem se manifestar de maneiras muito sutis, mas também dominantes, e impactam a nossa vida de forma negativa. Quando eles são dominantes, a gente vai ver síndrome do pânico, depressão, pavor, aracnofobia, né? É, várias fobias as pessoas têm, né? Agorafobia. Então, quando eles forem dominantes, a gente fica parado diante daquilo. Quando eles são sutis, a gente já tem uma angústia gerada. É muito fácil a gente começar a entender quais são as minhas reações. As reações angustiantes, eu não tenho consciência. E aí você leia-se, né? Ansiedade, síndrome do pânico, elas são angustiantes, mas elas começam de maneira muito sutis e vão aumentando. Quem já passou por um estresse de síndrome do pânico e depressão, já viu que elas começam sutis e vão aumentando até que eu resolva aquilo. Elas podem se tornar dominantes? Podem se tornar dominantes, mas isso não significa que eu saiba lidar com elas. O que vai significar quando ela estiver dominante, se ela estiver, eu espero que nunca fique, é que você vai procurar ajuda. Quando elas são sutis, a gente tende o quê? A botar embaixo do tapete. Mas, tanto embaixo do tapete, de forma sutil ou dominante, elas impactam muitos aspectos da nossa vida. E não só da vida como um todo, mas do cotidiano. Por quê? Porque os medos, eles assumem muitas formas, como o medo do fracasso, da rejeição, do abandono. A pessoa que tem medo do fracasso, é possível que ela nunca tome impulso para fazer algo, né? Então, eles podem ser tão arraigados que a pessoa que não consegue ficar consciente da presença, mas os efeitos são sentidos de forma intensa. Quando eu começo ali a treinar um especialista, a gente treina ele a sentir os efeitos dos medos deles, os efeitos dos atos deles, os efeitos das angústias dele.
numa forma dele compreender, através dessa sutileza que acontece no corpo, como esses medos estão limitando o seu crescimento pessoal, impedindo ali a tomada de riscos saudáveis e minando a autoconfiança, fazendo com que a pessoa... O que que acontece com com a pessoa? Ela não segue adiante, ela não vai. Então, quando esses medos eles não são abordados, que é o que acontece muitas vezes de forma sutil, eles tendem a perpetuar por uma vida inteira. Então, imagina que você ali aos 5 anos teve um medo e você vem reverberando isso de forma inconsciente no seu dia a dia. Então, vamos supor que tenha tido um trovão. Teve um trovão e esse trovão ele deu um choque e alguém, você viu isso, alguém foi parar no hospital por conta disso, um cachorrinho, uma pessoa. Então, toda vez que você vê uma chuva, o que que vai acontecer? Você vai ter medo. Choveu, você ficou apreensivo. Teve trovão, você parou imediatamente. Tá? Claro que eu estou falando de algo aqui que está muito claro, nem sempre é tão claro. Então, esses medos, quando eles não são abordados, tendem a perpetuar vários padrões que vão causar autossabotagem, autolimitação, e podem evitar oportunidades promissoras na sua vida. Então, quando a gente pode evitar, ó, o que que os medos podem trazer na gente? A gente vê uma oportunidade de falar não, a gente vê, né, um relacionamento e falar não, a gente querer o nosso sonho e falar não, a gente criar um projeto já achando que ele vai ser destruído, que ele vai acabar, tendo a nossa autoestima, a nossa felicidade e o nosso futuro totalmente em risco. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer dentro de nós é compreender que os nossos medos, eles atuam sobre nós e nós somos reféns deles. Você é refém do seu medo. Por quê? Porque ele te aprisiona. É claro que ele também pode te proteger. Então, por exemplo, eu tomei um choque na minha infância. Então, eu tenho cautela ali com a parte elétrica. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu também me protejo. Então, o medo ele tem essa dupla função. O problema é que a gente não sabe medir quando ele protege e quando ele para. Então, por isso, a gente precisa começar a trazer esses medos à luz da consciência. E isso requer muita coragem, muita disposição. Explorar, gente, lugares secretos da nossa mente e do nosso coração. Então, começar a ser mais reflexivo, autoquestionamento e práticas de autocuidado vão fazer com que você confie mais em si mesmo e assim, dessa forma, você pode confiar no processo. Isso é essencial para transformar esses medos em poder. Quando que o medo ajuda? É um medo, né? Quando que ter medo ele ajuda a gente? Quando ele protege a gente. Quando que ele atrapalha? Quando ele para a gente. Agora, o que que eu posso fazer? Se ele me para, eu posso crescer. Como? Mitigando, eliminando, resolvendo as pendências dele. Então, por exemplo, lembra que eu falei o caso da tomada? A pessoa foi lá e botou a mão na tomada e tomou um choque quando era criança. E eu já não coloco mais a mão ali. Eu já uso ferramentas, eu uso luva, eu uso calçado, eu estudo sobre aquilo, faço um curso sobre aquilo, para que eu não tome choque nunca mais. É melhor eu aprender. Agora vamos lá, pensa você no seu dia a dia, na sua vida. É melhor você aprender a se proteger daquilo de forma consciente ou manter distância, porque essa também é uma forma de proteção. Então, quando a gente começa a entender que muitas vezes a gente tem uma proteção que é afastamento e não aprendizado e crescimento, a gente começa a entender que nossos medos são possíveis de serem curados e virar responsabilidade. Então, a gente pode enfrentar os nossos medos inconscientes e conscientes e cultivar uma nova perspectiva de vida, construir um lugar mais saudável, umas atitudes mais saudáveis, desenvolver estratégias que são práticas, comportamentais, técnicas de superá-los. Então, isso é um processo de autodescoberta e transformação. Quem aqui já teve um caso
em que tinha muito medo de algo, aprendeu. Tinha medo de fritar ovo, sei lá, tinha medo de fazer comida, e aí aprendeu a não se queimar, né? Quantos de nós, quando a gente era pequeno, fritava a batata assim, né? Tipo, ai, lá para trás, né? Botava e saia correndo. E aí depois você aprendeu que solta pertinho, não queima. Quanto, né? Eu não sei se você, mas tem essa cena, né? Da gente novinhos, né? Lá atrás. Ou seja, a gente aprendeu. Qual era o medo ali? Se machucar, ser ferido, queimado, queimado. Então a gente aprendeu, precisou aprender com apoio adequado, observação, que é possível construir confiança em si mesmo e vivenciar uma vida mais leve em relação a diversos setores. É claro que eu estou usando aqui você com a fritadeira lá na sua adolescência, que é uma coisa. Ih, gente, você está ouvindo? Falei de medo, meu cachorro tá morrendo aqui. Ouviram? Vocês ouviram? Eu, hein? Ó, vai ficar na gravação isso aí. O cachorro mostra tudo. Então, ao enfrentar medos inconscientes, é possível que a gente cultive uma nova perspectiva, tá? Lembra, vocês não estão sozinhos, a gente vai falar agora sobre os medos e vocês sempre busquem apoio se identificar algum. Combinado? Acho que parou, Lara. Pararam de ouvir? Aqui eu não tô ouvindo mais nada. Ok? Gente, vou contar uma história para vocês, né? Olha o medo, né? Já que é medo, eu vou falar. Outro dia, o meu cachorro tava assim, iu, iu. Eu falei, "Ih, gente, vou ter que levar no veterinário. Que ele tá fazendo, iu, iu. Ele nunca fez esse barulho e deve estar com dor. Aí apertei ele todinho, nada, ele, iu, iu. Aí o medo, né? Nossa, esse cachorro comeu alguma coisa, esse cachorro tá doido, esse cachorro tá chateado. Iu, iu. Aí eu já com medo do cachorro morrer, eu falei, ai meu Deus, vou esperar para ver se passa. Aí de manhã, acordo, tem um passarinho assim, iu, iu. Eu falei, ai meu Deus, ele tá conversando com o passarinho. Aí ele saiu correndo e ficou na janela falando iu. Ou seja, a gente tem que observar que bom que era isso. Mas se não fosse, né? Então quem tem cachorrinho em casa sabe que mudou o comportamento, alguma coisa muda. Isso ajuda a gente. Então, por exemplo, eu estou num relacionamento, eu estou bem ali com a pessoa, mudou o comportamento, eu posso ficar o quê? Mais agressiva, mais por quê? Porque tem medos ali. Tem medos. A pessoa que pega ali um celular e fica olhando para ver se para paquerar, para, sabe? Ela tem um medo. A pessoa que não compra, ela tem um medo. Não, não vou comprar, eu tenho medo. As pessoas têm medo e não sabem muitas vezes por quê, mas elas vão arrumar justificativas racionais. Então você vai arrumar justificativas racionais. Não, eu mexi no celular dele porque eu. Nossa, foi sem querer, eu só queria ver a hora. Aí surgiu a mensagem, né? Porque Deus já ajuda, né? Você vai ver a hora, aparece a mensagem exatamente na hora que você vê a mensagem, né? Porque o circo-tico ali, né? Que vai dentro da gente. Então, quando a gente está atento, a gente pode perceber que muitas das nossas situações, elas têm medo. E aí eu vou falar para vocês quais são os 7 medos universais, tá? Que cada pessoa tende a enfrentar. Esses são os mapeados, são 7 medos universais que eles são compartilhados por muitas pessoas ao redor do mundo, e esses medos têm raízes profundas na condição humana e podem afetar diferentes aspectos da vida. O primeiro deles é um medo muito intrínseco, é um medo que a maioria, todo mundo já passou, se não passou, vai passar, e eu passei com a história do cachorro. Qual era o medo? O medo da morte. O medo. Qual é o medo? Medo que ele morresse. Ele está ali fazendo um barulho diferente, mudou. Medo da morte. Medo, medo dele estar doente, medo dele precisar de algum cuidado que eu não estou sabendo dar.
o que pode acarretar isso no final? A morte. Então, por exemplo, uma pessoa começa a ficar muito doente, ela fica com medo. Então, o medo universal número um é o medo da morte. O medo da morte dos nossos pais, o medo da morte dos nossos irmãos, o medo da nossa morte, da morte dos nossos filhos, o medo da morte, às vezes até sendo mais conceitual, da morte, do fim de uma relação, né? Porque, mas aqui é o medo da morte, ele é a morte física mesmo, que é lidado dessa forma. Mas claro que a gente tem medo de encerrar ciclos. Então, você faça uma analogia, se esse for o medo que você vai trazer para o exercício no final, usa ele ali. A gente precisa entender que a mortalidade, ela é uma realidade inescapável, né? O medo da morte é uma preocupação fundamental para várias pessoas. E esse medo, ele surge da incerteza do que pode acontecer também após a morte ou da falta que a gente vai sentir dos entes queridos. Porque por mais que muitas pessoas tenham teorias sobre o que vai acontecer, a verdade é que a gente não foi lá para ver, né? A gente tem teorias, tem relatos, tem ideias, temos ideias divergentes, temos ideias que fazem sentido lógico, mas não faz sentido racional. Lógico, mas não é racional. Calma, Fátima, como pode ser lógico e não ser racional? Bom, quando você vai ler um livro do Allan Kardec, por exemplo, que vai contando a história das pessoas pós-morte, se você começar a associar aquilo ali, tem um raciocínio lógico por trás. Mas e aí? É lógico, mas não é lógico, mas não é racional. Assim. Como é que ele está pensado, ele está construído, ele está muito bem construído, faz sentido, mas quando a gente olha para a realidade ali, no que a gente pega, no que não é espiritual, né? Porque ele é espiritual, no que não é espiritual, na nossa observação natural, o que que a gente observa na nossa observação natural? No olho, no dia a dia. A pessoa foi e não voltou. Não é isso? E aí isso vai entrar em conflito, tá? Eu não estou aqui para defender nada, nem explicar nada sobre como as pessoas veem, estudam encarnação, reencarnação, vidas passadas. Não é esse o meu objetivo aqui, nem faz parte da minha conduta religiosa. Mas eu sei que existe e que quando você lê, é muito coerente, faz muito sentido. E é natural que as pessoas que vejam sentido nisso confiem e acreditem nisso. Tá tudo bem, correto? Agora, quando a gente vai para o dia a dia ali, que eu olho, ele morreu e não voltou. Ah, mas o bisneto é igualzinho. Mas o bisneto veio da barriga de uma pessoa. Ele ficou lá. Então, quando eu olho isso, eu crio um medo. Já pararam para pensar nisso? Como é que é? Quando eu olho dessa forma, aí eu crio um medo. Então, quando o meu olho, ele não viu fulano sair de lá e não. Então, ambos existem na gente. A fé de que algo bom aconteça e também a dúvida de que como que eu vou saber? Então, isso desde a nossa infância, na nossa vida, isso gera um medo na gente. Então, muitas pessoas às vezes vêm para o atendimento com medo da morte dos pais, medo da morte dos filhos. Então, o medo da morte, ele é um medo universal. Outro medo é o medo do desconhecido, e aí ele vai ressonar com o que a gente falou. Se eu nunca vi ninguém voltar, eu tenho medo porque eu não sei o que vai acontecer lá. Nós temos uma tendência natural a buscar segurança e previsibilidade. O desconhecido, ele pode gerar ansiedade, medo, porque ele está fora da nossa zona de controle, de conforto. Ele está fora daquilo que eu conheço.
E é muito bonito, né? Porque dentro do trabalho com constelação familiar, uma das indicações que a gente dá é justamente esperar o trabalho fazer efeito, sem saber o que ele vai entregar. Então, às vezes, dentro de um atendimento, uma constelação, a gente espera o resultado, mas o resultado não vem ali. E isso pode ser muito angustiante, ainda mais para as pessoas que querem as coisas para ontem. Então, vamos lá, vamos supor que você, muitas pessoas aqui, vamos supor que você era pequeno e seu pai se mudou. Ó, um trauma, ó. Você ficou com medo de deixar seus coleguinhas. Vamos supor que seus pais se separaram. O que que veio logo em seguida? O medo. Fiquei com medo, não sabia o que ia acontecer. Fui para casa do meu avô, da minha avó, fiquei com medo. Eu via minha mãe com medo se ia ter comido ou não. Então, esse medo do desconhecido, né? Esse medo do que vai acontecer quando se os pais se separaram, o medo do que vai acontecer, por exemplo, se alguém faleceu, o medo do que vai surgir, ele é um medo universal. Então, para quem for fazer o exercício, pode colocar esse medo aí do desconhecido. E aí você pensa assim, nossa, eu fiquei com muito medo quando meus pais se separaram. E aí você pode botar esse medo aí na sua frente, que a gente vai fazer no final, tá? Terceiro medo, medo da solidão. Apesar os seres humanos, eles são seres sociáveis, né? Sociais, têm uma necessidade de pertencimento, de conexão. E o medo da solidão, ele surge dessa preocupação em ficar isolado e não ter relacionamentos significativos. Por mais que aquelas pessoas, tem algumas pessoas que fiquem trancadas em casa, gostem de ficar sozinhas, essas pessoas, às vezes, você vai ver, elas fazem o quê? Vão para a igreja, elas vão para o mesmo salão, elas, fora, elas têm um relacionamento. Claro, não as pessoas que têm neuropatias, psicopatias, que ficam em casa e não querem contato com ninguém. Isso já é uma doença, né, gente? Diferente. Mas tem o medo da solidão, né? Muitas mães, principalmente as mulheres, elas querem que os filhos cresçam e fiquem com elas para que elas não fiquem sozinhas. Muitos pais até julgam isso, né? Eles colocam isso dessa forma, o medo da solidão. E muitas pessoas acabam, por esse medo, elas acabam sozinhas. Por quê? Porque elas acabam sozinhas, porque elas querem exigir tanto ali de outras pessoas que não as deixem sozinhas, que essas pessoas se afastam, porque elas ficam sobrecarregadas. Então, por exemplo, se você hoje é uma pessoa que está aqui e você prende seu filho, você pode colocar o medo da solidão. Ou você é preso pela sua mãe, se sente aprisionado pela sua mãe ou pelo seu pai de alguma forma, medo da solidão, tá? Pode colocar. Eu tenho medo de. Pode botar o medo da solidão que a sua mãe direciona para você. Né? Você percebe para olhar para ele. O quarto medo universal é muito conhecido, que é o medo do fracasso, de falhar. Muitas pessoas têm medo de falhar e isso tem a ver, gente, com desaprovação, com julgamento, com rejeição. O medo do fracasso, ele impede você de se arriscar, de crescer. Mas, na verdade, as pessoas só têm medo do fracasso. Muita gente fala, né, da criancinha ali. Ah, a criancinha levantou, ela cai, levanta, ela cai, levanta, ela cai, levanta. Lembra, gente, lembra, quando você caía e levantava, porque você tinha que andar, os seus pais, eles incentivavam você a andar. As pessoas ao seu redor incentivavam você. Então é muito fácil você falar que um bebê cai e levanta. Mas muitas vezes você caiu, teve gente que falou bem feito. Muitas vezes você quis investir em algo e a pessoa falou assim, não vai dar certo. Muitas vezes você quis ir numa direção e alguém falou para você, se você for para lá, eu te deixo. Muitos pais falaram, se você passar na faculdade tal, eu não pago. Se você namorar fulano ou fulana, pode sair de casa.
Então, esses medos do fracasso, eles vão curtindo, e junto com o medo, com o próximo medo, que é o medo do julgamento. Então, vamos lá, a gente falou do medo da morte, do desconhecido, da solidão, do fracasso e agora o julgamento. Medo de ser julgado pelos outros. Às vezes você vai andando na rua e você, de repente, sua roupa descosturou aqui do lado. Algumas pessoas vão ficar muito bem com isso. Outras pessoas, não, preciso consertar, preciso comprar outra agora. Por quê? Tenho medo de ser julgado. Normalmente, quem tem medo de ser julgado tem uma preocupação frequente. Por quê? Porque ela vai surgir do medo de não ser aceito, de rirem dela. Então, se você teve um episódio na sua infância que alguém riu de você, é possível que você tenha esse medo. Então, você não vai querer nunca ser visto como inadequado, como sujo, como errado, porque você vai se sentir rejeitado. E isso é muito comum em pessoas que andam na rua. Sabe aquelas pessoas que andam na rua julgando a roupa de todo mundo? Essas pessoas têm muito medo de ser julgadas. Muito. Então, elas julgam antes como uma tentativa de defesa, tá? O sexto medo é o medo da perda, né? Pessoas, relacionamentos, bens materiais, status, pode gerar essa preocupação. A gente precisa pensar o seguinte, a pessoa está aqui, então ela é conhecida por isso. Muitas vezes, se ela cair, o que que acontece com as pessoas? Elas vão ficar com medo de julgamento, vão ficar com medo do fracasso, vão ficar, né, com medo ali do que vai acontecer com elas, que é do desconhecido. Então, elas tentam se apegar ao máximo. Mas nós precisamos entender que esse medo, ele pode estar relacionado à sensação de falta de controle, né? O que que é valioso para mim, realmente? Será que é o dinheiro ou o que ele me proporciona? O que que tem valor? Então, a gente precisa começar a entender. Então, medo da perda. Vê se você é uma pessoa que tem muito medo de perder seus relacionamentos, tem muito medo de ficar pobre, muito medo de faltar comida. E aí você pode colocar lá no exercício, tá bom? Sétimo medo, medo da mudança. Eu acho que tem muito a ver com o desconhecido. Esses 7 medos universais, você pode procurar em várias literaturas que você vai ver. Eles são um pouco parecidos, porque dentro da constelação, o Bert vai falar que o medo é um só, ele é o medo de morrer, né? Mas quando você vai olhar a perda, ela tem uma espécie de morte, a mudança tem uma espécie de morte, o fracasso tem uma espécie de morte, então o julgamento tem uma espécie de morte, que é a morte da confiança. Então eu preciso entender isso, tá? Então esse sétimo medo que é o da mudança é aquilo que é inevitável, então eu quero manter, quero controlar, mas assim como um dia não é após o outro, também não consigo fazer com que eu quero manter o conforto e a familiaridade daquilo que está ali. Por quê? Porque se adaptar dá trabalho, então muita gente não quer. Então, lembrando que ninguém, né, ninguém está isento disso. Isso faz parte da experiência humana, faz parte da experiência das crianças, parte da experiência dos adultos. Todas as pessoas têm medos. Então, a gente precisa, como pessoas que estão se autoconhecendo, a gente precisa aprender a olhá-los, enfrentá-los de forma saudável, buscar autoconhecimento, apoio e desenvolvimento de habilidades que vão fazer com que a gente se cure disso, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode tratar nossos medos? Primeiro, a gente já está fazendo aqui, né, a autoconsciência. Então, por que que eu trouxe os medos universais e trouxe exemplos aqui? Para que você tenha a autoconsciência de que você talvez tenha construído um medo lá atrás. E aí você vai observar o quê? Os seus padrões de pensamentos, emoções, comportamentos que surgem toda vez que você entra em contato com ele. Então, se você começar a prestar atenção em quem é você com os seus medos, isso vai te ajudar muito. Outra estratégia que a gente pode ter é a terapia. Você, com um bom profissional, você vai conseguir mais saúde mental e comportamental. Por quê? Porque eles podem ajudar você a compreender como você organiza isso. Porque às vezes você não tem.
a menor ideia de como você organiza isso. E com o tempo, dentro do processo terapêutico, um terapeuta que faz um acompanhamento, ele pode compreender como está estruturado o seu medo, como o medo foi estruturado dentro da sua vida, do seu comportamento, das suas crenças. Então, autoconsciência, terapia para quem puder. Tem uma prática, né, que o pessoal chama aí mindfulness, né, que é uma meditação e atenção plena. Passar a treinar a sua atenção, treinar a sua, praticar a meditação, estar no momento presente, isso ajuda bastante. Por quê? Porque quando eu entendo que o meu medo, ele é uma projeção futura, vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Medo da morte, medo do desconhecido, medo do fracasso, medo da solidão, projeção futura. Eu não vou não vou investir porque eu tenho medo. A minha projeção futura disso é que vai dar algo errado. Então, quando você pratica o que eles vão chamar de mindfulness ou atenção plena, é aqui e agora, você se conecta mais profundamente e você percebe, não, eu não estou fazendo isso porque eu tenho medo daquilo acontecer. Mas pode ser que isso não aconteça. Tá? Então, quando a gente entende isso e quando a gente começa a praticar essa atenção, a gente consegue cuidar mais da gente mesmo, prestar mais atenção. É o que eu vou chamar aqui do mais autocuidado, né? O autocuidado, a atenção plena, ela vai fazer com que você tenha uma rotina saudável na sua vida e onde você entrar em processos ansiosos, em processos depressivos, você mesmo vai ser capaz de falar para o seu íntimo. Nossa, o que que aconteceu comigo? Então, cultive bons hábitos, cultive bons hobbies, a alegria e a consciência plena, tá? O que eu vou indicar a vocês é o que a gente vai começar a fazer agora, é a exposição gradual. O que que é uma exposição gradual? A gente vai ver isso dentro do nosso exercício sistêmico, que vai ser depois que eu terminar essa parte aqui. Você vai se expor a esse medo, com muito carinho, com muito amor, mas eu quero que seja de forma gradual. Porque a gente precisa enfrentar eles, os medos, eles mudam a nossa composição química. Então a gente precisa enfrentar esses medos de forma gradual para que a gente não entre ali numa crise de ansiedade, numa dor de cabeça. Então a gente precisa dar pequenos passos, progredindo até que a gente se sinta mais confortável. Tudo aquilo que a gente vai se expondo, a gente se acostuma, tanto para o bem, tanto quanto para o mal. Então, fazer essa exposição gradual faz com que a gente entre em contato com isso. Então, é por isso que agora eu vou abrir para o exercício sistêmico, tá bom? Todos prontos? Vocês anotaram o medo de vocês? Alguém achou um medo, achou alguma questão? Achou, Raíssa? Achei mais de um. Ok, escolhe um só. Não faz os dois, senão você vai dar problema. O que que você vai fazer agora? Você vai entrar em contato. Vamos ao exercício sistêmico. Primeira coisa, por favor, entre em contato com o seu medo. Dentro de você, fecha seus olhos, entre em contato com o seu medo dentro de você. E aí, escolhe um lugar no chão, da onde você estiver, para colocar esse medo. Coloque esse medo aí. E aí, nesse espaço onde você colocou, vai ter uma pessoa. Vem alguém à sua mente? Alguém que você conhece?
Olhe para essa pessoa. Se vire para ela, olha. Se vira mesmo agora. E olhe para essa pessoa que representa o seu medo. Onde você sente o medo? Do lado direito, do lado esquerdo, no peito, no olho, no pé? Entre em contato com o seu corpo e com essa pessoa. Olhe para a pessoa e aí você vai dizer aí, eu sinto você, e aí você diz qual é a parte do seu corpo. Estou sentindo aqui alguém com a tireoide. Eu sinto você aqui. E põe a mão na parte do corpo. Ah, foi Luciano. No seu caso, Raíssa, é na barriga. A sua dor. Ah, subiu, né? Ok. Eu sinto você no meu corpo. Você está comigo o tempo todo. Isso. Isso. Agora eu te dou um lugar. E espera o que acontece com o seu corpo. Ok? Sentiram andar? E aí agora eu vou convidar vocês a deixarem isso atuar. Como é se isso atua no dia a dia sem que eu interfira? Esse acolhimento dessa pessoa. Alguém quer comentar? O meu eu vou deixar em paz. Tá bem, Raíssa? Como é que você está? A minha garganta tá ardendo. Tá? Falou para ele? Você virou para a pessoa? Falou, você está aqui? Alguém falou algo que não devia na sua família? Fofoca? É que andou, sabe? Começou embaixo e aí veio pra garganta e foi pro peito e desceu e subiu de novo. É, isso faz assim, ah,
Melhorou? Não? Pode ter um segredo no seu sistema familiar, viu? Normalmente tem, né, gente? Um segredo. Você sabe fazer o círculo? E pular fora? Faça, tá bom? Quem teve memórias? Alguém lembrou de algo que queira compartilhar? Hein, Tassiane? A Zilma? Pode falar? Pode. Então, eu lembrei, meu olho direito, né? Começou a pular muito. E aí eu comecei a conectar com a minha avó. Eu vi a minha avó e lembrei de um episódio com 22 anos, quando foi meu primeiro emprego, eu fui trabalhar e justamente meu olho direito, ele pulava que eu não conseguia parar. E depois disso eu descobri não, eu fui no oftalmo e eu vi que eu estava com 0,5 de miopia e astigmatismo. E tem momentos no, da minha vida profissional, principalmente quando eu sinto o medo que eu coloquei, que foi o medo do fracasso. Esse olho meu direito começa a pular muito, muito, muito mesmo. Aí Para depois cima do e para baixo? exercício, oi? Para cima e para baixo? Para cima e para baixo. E Ai, ó, aí, uma constelação, aí, ó. Ai, dá até um depois, depois do exercício, ele abriu. É como se eu estivesse vendo para frente, assim, algo que eu não olhasse. Que bom, isso é verdade. Muita gente, depois de um trabalho desse, tem mudanças biológicas. Bem-vinda! Obrigada. Vou deixar vocês com o que aconteceu e vamos ver o que isso vai reverberar na nossa semana, tá bom? Aí.